Agora, eu abri hoje aqui falando e quero levantar essa pergunta para vocês, porque apesar de amanhã, de ano que vem, estar fazendo 40 anos de vida na área esportiva como jornalista, eu não consigo ter explicação quando dá liga no futebol. Não consigo entender como dá liga, sabe? Porque a liga ela acontece, Conceição, Jean e Sérgio, do nada. Claro que tem uma conjunção de coisas. Eu citei aqui 2011, foi uma coisa assim também. O Vasco estava lá, o Paulo César Guzmão tinha sido demitido, veio o Ricardo Gomes. O Vasco estava num momento ruim, devendo todo mundo. Aí trouxe lá o Alexandre, trouxe o Diego Souza, me juntou alguma coisinha. E eu me lembro também de 96 para 97. O Vasco fez um campeonato brasileiro ruim em 97 pra caramba, 95 e 96 foi ruim, 95 também não foi muito bom, tinha sido tricampeão carioca, mas aí perdeu um monte de gente. Aí trouxe lá o Mauro Galvão, trouxe o Evair, trouxe o Valber, montou ali uma espinha dorsal, aí botou o Felipe, botou o Pedrinho, tinha Juninho já remanescente de 95, e porra, deu liga, cara. E eu não consigo entender, vocês têm uma explicação quando dá liga? Porque para mim, esse time do Vasco deu liga. Deu liga depois que vieram o Cuesta, Robert Renan, o Barros entrou no meio de campo, o Andrés começou a jogar, sabe? O Ryan, que está aí como jogador em efervescência, não vinha jogando essa bola toda e de repente estoura. O Paulo Henrique foi para a seleção brasileira, cara. Você vê como é que é o futebol, cara. Vocês têm explicação? E vocês concordam que o Vasco deu liga ou ainda vai dar mais liga? Como é que dá liga no futebol, Conceição? Cara, eu acredito que o Vasco transformou confiança em resultado. Transformou, ele conseguiu fazer essa junção aí de confiança e dessa confiança ele conseguiu ter resultado. Isso aí é maravilhoso para o futebol, para o jogador, para a equipe, para o clube, porque quando você consegue ter o resultado do seu trabalho, e hoje, quando você vê um jogo do Vasco, você vê uma equipe, um jogo do time compacto, disciplinado, competitivo, e essa junção que o Vasco tem hoje se transforma em confiança e vem tendo esses resultados. Então, acredito que a confiança que o Vasco está tendo hoje ela vem se transformando em resultado e isso está muito bacana, tá muito bom. A gente espera que dure por muito tempo. É porque eu fico pensando assim, a gente tá falando aqui dos zagueiros, Jean. O Cuesta e o Robert Renan não tem nada a ver um com o outro, cara. Um fala espanhol, até brincou outro dia o Fernando Diniz, que ele parece um senhor. Parece, mas tem 26 anos, mas parece um veterano. E o outro Sim. é um moleque, cara. Eu tava vendo hoje foto, catando foto, aí vi a foto do gol do Ryan contra o Fluminense. Ele tá lá atrás, fazendo dancinha com o Ryan. É um molecote, cara, de 21 anos, que não tem nada a ver um com o outro. Sabe? Um é da bagunça, o outro é todo sério. Você vê nas vestimentas. E os dois parece que jogam juntos, sei lá, cara, há 10 anos. Como é que se explica isso, Jean? É a linguagem da bola mesmo? Um olha pro outro? Porque eu não acredito que o Cuesta diga, Renan, não faça isso. Não tem nem como, cara. Não dá nem para conversar, velho. E aí, Jean? Eu acho que aí é qualidade, Flávio. É a história do Tite, jogador de qualidade comprovada. O Cuesta vem se mostrando o porquê ele é um jogador de seleção colombiana. E olha que da contratação dele aqui, só para pontuar para o Anderson Conceição, tinha dois jogadores que o Vasco estava na disputa aí. Era pelo Cuesta e pelo Natan. O Natan do Galo, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. E eu, Conheço. à época, por desconhecer o Cuesta, eu falei aqui nesse microfone, olha, se a caneta estivesse na minha mão, eu ia de Natan. Tá jogando no México, ritmo de jogo, já jogou a Liga Brasileira, porque o Cuesta jogou a Liga Belga, ok, mas na Turquia fez meia dúzia de jogos em 6 meses. Então, por desconhecimento do futebol dele, não vou ser hipócrita de falar que eu acompanho a Liga Turca, eu cheguei e disse, olha, eu prefiro o Natan. E por enquanto, ele vem jogando de uma maneira absurda. Um zagueiro que tem técnica, um zagueiro que tem velocidade, que sabe fazer cobertura, sabe? Os movimentos deles, ele te passa uma tranquilidade de um veterano, como bem disse o Fernando Diniz, assim.
A movimentação dele é limpa. Você não fica com aquele medo, vai perder o freio, vai chegar junto, vai fazer um... Não, não, não. É tudo, parece que assim, dentro de uma medida. E o Robert Renan, eu brinquei antes dele chegar no Vasco, esse já foi diferente. Esse eu torcia muito para ele chegar, porque o DVD do Robert Renan é um DVD de meia, não é um DVD de zagueiro. Tem caneta, tem meia-lua, tem saída de blanda por dentro. Eu até acho, em algum momento a gente vai ter oportunidade de perguntar isso para o Robert Renan, eu acho que ele tem muito futsal na vida dele. Porque o que ele trabalha com a bola embaixo da chuteira, para cá, para lá, puxando. Então, assim, eu acho que, Flávio, é qualidade dos dois. A qualidade dos dois que encaixou e 2 jogadores da primeira prateleira. Agora, essa questão de personalidades diferentes, que é claro, você acaba criando uma amizade, né? Você cria uma amizade. Ontem tem uma foto do grupo do Vasco ontem, depois do jogo, e você vê nitidamente que tem um grupo ali, que são jogadores que frequentam mais as próprias casas. Você vê ontem, por exemplo, a esposa do Piton e a esposa do Nuno Moreira foram juntas a Bragança Paulista. As 2 mulheres pegaram avião, foram para lá ver o jogo, no meio da arquibancada. Quer dizer, deu liga. As mulheres se conheceram. Eu me lembro bem de um depoimento da querida Elza Lopes, esposa do querido Antônio Lopes, que ela fazia um negócio que depois foi copiado pela Camille, esposa do Roger Machado, quando virou treinador. Ela fazia meio que um chá com as esposas, juntava todas as mulheres para conversar, porque às vezes tinha uma mulher de um jogador que veio do interior, o cara estava meio ali, sabe? Ela estava meio assim. E ela ali, naquele papo, ela descobria coisas que ela brincava, ela falava para mim. Na hora que eu deitava com o Toninho, preciso conversar sério com você. Ela dava o mapa da mina para ele, ó. A esposa do Anderson Conceição não tá feliz. Porra, a mulher do Jean Faísca, do centroavante, disse que a outra... E ali ela descobria um monte de coisa. Então há uma liga que a gente vê nitidamente no elenco. É o Coutinho que faz uma festa, vai todo mundo na casa do Coutinho. É o Alex Teixeira que tá para sair do Vasco. A gente até brincou, falei, não, eles foram para um resort. Não, era a casa do Alex Teixeira lá em Angra, foi todo mundo. Sabe, é o aniversário do Piton que vai todo mundo. O Verrete é argentino, vai todo mundo, os gringos argentinos e os brasileiros também. Né? Você vê o Andrés Gomes hoje, faz uma postagem e o Coutinho mete assim, nosso Colômbia tá demais, alguma coisa assim. E aí ele diz assim, mas também com esse maestro, o cara tá 2 meses no Vasco. E eu acho que isso, cara, mostra que é um comprometimento. Você vê essa foto, cara, essa foto para mim é emblemática. São 3 jogadores da antiga do Vasco, Jardim, Piton e Verrete, né? O Paulo Henrique chegou 1 ano depois e o André chegou agora, né? Então você vê que é um time que tem essa liga, os caras são amigos. E isso, Sérgio, antes de eu te acionar, eu queria ouvir o Conceição. Amizade no futebol, cara, você gostar do seu parceiro, você não precisa ser irmão do cara, né? Romário e Edmundo não se davam em 2000 e jogaram para burro. Mas é fundamental para dar certo, não é não, Conceição? Com certeza, até para o ambiente de trabalho. Facilita muito para o dia a dia essa construção dessa parceria, de você entender a forma que o seu companheiro chega para treinar, para jogar. Isso facilita muito nos jogos e no dia a dia. E eu acredito que isso tem muito também o dedo do Diniz, né, mano? Em querer unir o grupo, em querer estar preocupado com jogadores que chegam de outro país, de conseguir logo fazer com que eles se sintam em casa, principalmente lá no Vasco, tem pessoas dentro do clube mesmo que faz esse trabalho, que faz esse esforço para que os jogadores que chegam consigam se enturmar, consiga estar mais adaptado para que o treinador consiga tirar o máximo dele. E a gente sabe o tanto que o Diniz exige do jogador, então para ele conseguir extrair o máximo do jogador, os outros que já estão ali há mais tempo na casa também ajuda demais, o Léo Jardim, o Verrete, o Paulinho, o Piton, o Coutinho também, os caras são muito parceiros, são muito unidos. Eu acredito que essa faz uma diferença tremenda na vida do jogador, principalmente quando você chega de outro país. E uma coisa, assim, que me chama muito a atenção também, e o Conceição sabe disso, porque eu vou falar o nome de algumas figuras aqui, e uma foi muito representativa ontem, Sérgio, citada pelo Verrete, que é o querido Biro, que é um moleque que eu vi de fralda no Vasco, sabe? Hoje é um homem formado. E isso me chamou muito a atenção para quem não viu a entrevista do Fernando Diniz ao Romário. E o Diniz, gente, é recente no Vasco. E o Diniz falou uma coisa pro Romário assim, dentro do Vasco, os caras que trabalham aqui dentro
Os caras são apaixonados por esse clube, porque eles estão aqui há muito tempo. E ele citou o nome do Cláudio, que é um cara que já trabalhou no Botafogo, mas é do Vasco, ali de dentro. O próprio Daniel Félix, que muita gente dá porrada, mas é um cara de lá de dentro. Você tem o Biro, sabe? Você tem gente da rouparia, gente que tá ali. E essa galera é fundamental, cara. Esse povo reza por você, esse povo chora por você, esse povo engraxa a sua chuteira, esse povo sai até na porrada. Você lembra quando o Biro até foi suspenso, entrou em campo lá, brigou junto com os seguranças e saiu no pau? E isso, cara, é muito importante, Sérgio. Jean e Anderson, você precisa ter amizade, cara. Você precisa ter companheirismo nisso. Você precisa reconhecer. Tá aí, ó. Os caras vivem trocando mensagem o tempo todo. Quando é uma coisa positiva, é uma sacanagem, uma brincadeira. E essa galera dos bastidores, né, Sérgio? Você até que está mais diretamente nos jogos, você que convive ali nas coletivas e tudo mais. Essa galera que é a galera que ganha menos, né? É uma galera que também fica ali ávida por um bicho, por uma premiação. É muito legal a gente ver isso. Eu sei porque eu vivi isso com o Severino Pandolé, com o Gato, com essa galera toda que já não está mais entre nós, esse pessoal que era fantástico, Pai Santana, tanta gente dos bastidores e que vivia o Vasco e que amava o Vasco. Precisa ter isso, né? O trabalho rende quando você tem esse tipo de gente do seu lado, né, Sérgio? Sem dúvida, Flávio, sem dúvida, eu falo muito isso. Eu acho que merece até um estudo, a gente tentar entender o que tem de diferente na água lá do CT, de São Januário do Vasco, porque é incrível. O pessoal que trabalha, o Conceição pode confirmar, é diferente o jogador que passa pelo Vasco, me chama muita atenção, porque não é só o jogador da base que nasceu, que cresceu ali. Tem jogador que vem de fora, um exemplo do Juninho Pernambucano, que veio do Nordeste, jogou no Vasco ainda garoto e virou quem virou. Mas tem jogador que passa no Vasco 6 meses, 1 ano, e nunca mais esquece do Vasco. Marca o jogador de uma maneira, ele joga em outros times, mas sempre que tem a possibilidade de falar do Vasco, fala com carinho, né? Muitas vezes até retorna ao time depois. Não sei se deve muito à questão da maioria dos funcionários ali de São Januário, tem muita gente que mora na Barreira ali do lado, ou seja, é um ecossistema, né, um ambiente ali todo de Vasco, que entende que aquele clube é importante para a sociedade onde ele vive, em uma forma de gratidão, mas sem dúvida muito marcante essa questão dos funcionários. E os jogadores, inclusive, eu falei até no último jogo, né, ontem na transmissão, falei com o Diego, me chamou a atenção. Eu já tinha reparado, falando do Cuesta do Robert Renan, depois do jogo contra o Fluminense, uma passagem ali na Vasco TV, o Carlos Cuesta andando e o Robert Renan atrás apontando para ele, para a câmera, e apontando para ele, falando, caramba, ele é brabo, ele joga muito, brincando, né, assim, sem o qual o Cuesta vê. E ontem me chamou a atenção na transmissão, teve um lance que o Robert Renan tomou uma pancada e ficou no chão. Enquanto a maioria dos jogadores foram no juiz reclamar, aquela coisa toda, o Carlos Cuesta foi até o Robert Renan e ficou ali com ele, preocupado, demonstrando a preocupação. Isso não é só o jogo, é o carinho com o seu amigo que está ali, com o seu colega. Claro, é o seu colega de time, de profissão, sua dupla de zaga, mas como o Conceição falou, né? Essa questão da química é muito importante às vezes. E por isso que quando você perguntou da Liga, Flávio, é justamente isso que eu acho que é tão apaixonante no futebol. Tem tantos esportes que você vai lá, compra, claro que o dinheiro ajuda, não vou ser hipócrita, mas às vezes surge um garoto aqui, contrata 2, 3 jogadores que se dão bem ali, o futebol encaixa, e um time que não tem dinheiro bate no que tem dinheiro. Eu acho que esse que é o grande diferencial do esporte, isso que apaixona tanto, né? Um exemplo assim, a gente vai ter essa semana de um time que vai jogar contra o rival, que é o Racing, cara. O Racing da Argentina esteve à falência. Os torcedores se cotizaram para pagar as dívidas de um clube que foi à bancarrota. E o Racing tem, por exemplo, um treinador, que é o Costa, que tem um bracinho tortinho, que está lá desde que o Racing é Racing. Então, tem muito. O futebol argentino tem muito disso, sabe? Essa coisa da união. É o Gallardo, o treinador do River. Tem muito desse enraizamento. Agora faleceu o treinador Miguel Ángel Russo, que foi treinador do Boca. A Argentina toda se mobilizou, cara, porque eles têm muito desse sentimento. Uma coisa que eu admiro muito no argentino, sabe? Eles são apaixonados pelo futebol deles. E o Vasco, eu acho que é um pouco da Argentina aqui, sabe, Conceição? A gente tem esse sentimento, a gente vê o torcedor do Vasco. Cara, por que as mulheres do Nuno e do Piton foram até Bragança? Me explica, cara. Sabe? Tem explicação, cara. O Nuno chegou em janeiro.
O Piton tá aí há 2 anos, jogou no Corinthians. As mulheres pegaram o carro e foram lá, velho. Eu olhei aquilo ali, eu falei, não pode ser, cara. E isso, para mim, Conceição, é o grande diferencial. Não é do momento, não. É do Vasco, como eu disse no Abre hoje, ter chegado a esse momento, porque isso tudo é um aprendizado, cara. O que vocês passaram em 22, o que o Vasco passou em 20, em 21, o que o Fernando Miguel pegou lá em 18, nos salvando de um rebaixamento, sabe? É 60 mil pessoas no Maracanã contra a Chapecoense em 2019. Todas essas passagens constroem uma solidez de que é aprendendo na porrada. O Vasco, ele aprende na porrada todos esses anos. Então a gente tem casca para tudo, né, meu amigo? O que vier para nós é lucro, né, Conceição? A gente não precisa de muito, não, né? Pô, a gente já tá calejado já enquanto a isso. Eu acredito que essa química que assim, as famílias de jogadores acabam sentindo pelo clube é justamente porque o torcedor ele ama esse lugar, né? Ele ama a Cruz de Malta de um jeito que ou você tá ali por inteiro ou você tá fora. E aí, quando você começa a entender o sentimento que as pessoas sentem pelo Vasco, você também começa a entender por qual motivo você tem que estar ali. E essa nova fase que o Vasco está vivendo, e as famílias realmente eles vivem intensamente o clube também, porque os jogadores sofrem demais também. Lembra todo mundo da fase ruim que passou e o Vasco, do Pedrinho levando muita porrada no início aí, para agora tá vivendo esse momento bom aí, agora com 4 vitórias no campeonato. Então, assim, é bom que essa confiança voltou pro clube, pro grupo de jogadores, e eu acredito que o Vasco ainda tem muitas coisas boas ainda pela frente. Aliás, o Sérgio está lembrando aqui, junto com o Igor aqui no nosso interno, ontem o Rafael Silva, que foi lá o ceifador de urubu, né, que brincou lá na Copa do Brasil, tava no meio da torcida ontem com a camisa da Força Jovem, cara. É um negócio muito doido, cara. O cara tava lá no meio da torcida. Tem vídeo aí, Igor. Tem vídeo. Bota o vídeo aí. Cara, é genial, cara. Genial, cara. Cadê? Se puder botar aí, pode botar. Porque quando eu olhei, eu comecei de novo. Eu falei, não tô acreditando, cara. Porque quando eu vi as 2 mulheres dos jogadores, eu falei, deve ser alguma influência, deve ser alguém dessas meninas que faz vídeo. Não, cara. Tava lá, não sei que Piton. Aí o Rafael Silva. Aí que figura. Cara, isso é muito legal. Isso aí é muito bacana. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.